Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, eu vim gravar aqui esse vídeo. Na verdade, esse é o quarto vídeo que eu trago aqui neste canal, né, que eu tinha feito, mas na verdade eu já tinha desistido de trazer conteúdo aqui. Porém, o Senhor novamente me incomodou, né? Quando Ele faz na nossa vida, Ele quer que nós utilizemos, né, daquilo que Ele fez na nossa vida para que possa chegar até outras pessoas, né? O testemunho daquilo que Ele fez, que Ele já realizou, né, na nossa vida, para que cheguem a outras vidas também e que sejam transformadas. Então, sempre que um testemunho, né? A gente dá um testemunho de Deus na nossa vida, ele vem às vezes para nos exortar, nos fortalecer, né? É, ele sempre fala conosco, né? Assim como eu também já fui tocada por vários testemunhos de pessoas, né? Quando Deus queria falar comigo também através de testemunho de outras pessoas. E hoje eu vim aqui, né? Porque eu senti que Deus queria que eu esteja aqui. O porquê ainda não sei, né? Mas Ele sabe de todas as coisas e a gente só tem que obedecer, né? E muitas vezes obedecer é algo que é difícil, né? A gente obedecer, porque nós somos seres humanos, né? E muitas vezes a gente quer estar na carne, né? Realizando aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que é as nossas vontades, mas talvez não seja aquele caminho que o Senhor escolheu para nós, né? Então, eu não sou nenhuma pregadora, eu não, mas a mensagem que o Senhor muitas vezes me incomodar para mim trazer aqui neste canal e que servir de bênção para outras pessoas, eu irei estar trazendo, né? Então, hoje eu vim falar com vocês de algo que na verdade foi ontem, né, que Deus falou muito forte, né, comigo. E por isso que eu estou aqui trazendo, né, esse vídeo, né, fazendo esse vídeo aqui para vocês, né. No dia de ontem, eu tinha uma decisão para tomar e algo que eu queria muito, né. Para quem não me conhece, eu tenho uma loja de roupas, né, eu já trabalhei como sacoleira, eu tenho um outro canal que eu já falei sobre essa história, né. Então aqui eu não quero me aprofundar muito nisso, sobre o meu trabalho, porque esse canal, o intuito dele é só levar, né, a mensagem de Deus para as pessoas, né, aquilo que Deus fez na minha vida. Mas resumindo, eu trabalho em casa, né, a minha loja é em casa, e a minha vida inteira, né, assim, desde até a minha idade, né, de agora, eu sempre trabalhei fora, né, desde os meus filhos ali pequenos, eu sempre trabalhei fora. E em 2019 eu resolvi, né, a trabalhar para mim mesmo, porque eu queria ficar, era um sonho lá de trás, né, quando meus filhos eram pequenos, estar com meus filhos para poder dar mais atenção, não só para meus filhos, para minha casa, para o meu esposo. E eu me lembro que eu pedia lá atrás, né? Eu pedi ao Senhor que eu queria apenas um cantinho para eu vender as minhas coisas e que eu pudesse, né, cuidar da minha família. E esse sonho era antigo, eu era sacoleira e eu fui trabalhar, né, fora aqui de São Paulo e como CLT. E quando eu retornei em 2019 para cá, para São Paulo, eu decidi que era o momento de eu tentar abrir a minha loja. Então eu peguei, né, comecei, né, com a minha loja. E ali eu insisti, busquei também conhecimentos, me esforcei ao máximo, né, para que eu, né, permanecesse ali com o meu trabalho, buscando inovação, né, para a minha loja. E só que passou ali um tempo e começou a me incomodar para que eu voltasse a trabalhar novamente. Eu comecei a me sentir que
o meu trabalho, de estar nessa rotina, de trabalhar em casa, cuidar da família. Eu queria voltar a trabalhar, eu queria ser aquela mulher independente, que trabalhava, reconhecida pelo trabalho. E assim começou, né, aquela luta em que o meu trabalho não era, era insignificante, né? E o que eu estava fazendo? Por que eu não voltava a trabalhar, né? E ali começou ali aquela vontade, o desejo de trabalhar fora. Só que por muitas vezes que eu senti esse desejo, eu falava com o Senhor, né? O que realmente Ele queria de mim. O que o Senhor estava me pedindo? Porque eu tinha pedido para cuidar da minha família, que eu tivesse um trabalho que eu pudesse dar mais atenção, né? Mas naquele momento eu estava querendo voltar a trabalhar. Só que todas as vezes que eu pensava dessa forma, que eu falava com o Senhor, né, que eu me retirava em oração, não era isso que o Senhor dizia para mim. Mas eu continuava insistindo, né, querendo a minha vontade, fazer a minha vontade, mas ao mesmo tempo eu não queria desobedecer a Deus, né, porque a gente sabe que desobedecer a Deus a gente paga um preço alto, né, por às vezes fazer as escolhas e que não é aquilo que o Senhor quer para nós. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes na minha vida, né, antes de eu conhecer, andar nos caminhos do Senhor verdadeiramente, eu tomei decisões, né, em que eu achava que era correto, em que eu achava que era certo, só que eu não estava debaixo ali da palavra, daquilo que o Senhor estava me pedindo para me fazer. E eu sei que depois que ele tomou as rédeas, as direções da minha vida, eu só evoluí como um ser humano, como uma filha de Deus. Estou dizendo que eu não tenho pecado, né? Todos nós temos pecado, tem quedas, mas eu evoluí em buscar, querer conhecer mais o Senhor de perto, de ter mais intimidade, de saber aquilo que ele me pede diariamente, né? Porque é diariamente que a gente vive o processo, né, da nossa conversão, da nossa transformação. E comigo não foi diferente, né? Então eu sabia que ali era um desejo, mas eu não sabia que aquilo ali era a vontade do Senhor. Mas no fundo, eu entendia que o Senhor estava me pedindo para mim cuidar da minha casa, né? E eu me lembro que no início desse ano, eu gosto de pedir às vezes um livro da Bíblia para mim começar uma leitura, né? Que eu, além, como eu já falei, né? Que eu faço as leituras diárias, né? Da igreja. Para quem não sabe, né? Eu sou católica, então eu acompanho as leituras diárias da igreja. E também faço a leitura ali de livros, né, tanto da Bíblia quanto outros livros que vai, né, trazer conhecimento sobre a minha fé, né. Então, a gente quando está debaixo, né, como eu estava falando, debaixo da mão de Deus, né, a gente quer fazer a vontade dele, né, e é uma luta, né? Porque a gente passa luta entre a nossa carne e o Espírito, porque a nossa carne deseja algo, mas o Espírito Santo está pedindo outro. E ontem, né, eu, na verdade, consegui ali, pedindo ali uma orientação ao Senhor, porque eu iria fazer uma entrevista, porque até então as portas não tinha mesmo, eu tendo conhecimento, eu já tendo trabalhado, experiência, né? As portas estavam fechadas, né? Então eu entendia também que o Senhor estava fechando. Mas devido à minha, né, à minha teimosia, né, o Senhor permitiu e ali veio, né, uma vaga de emprego para mim. Mas ao mesmo tempo bateu aquele sentimento aqui dentro. Será que é o que o Senhor realmente quer para mim? Que eu vá trabalhar fora, em que eu largue aqui aquilo que ele, né, já construiu em mim, né, porque durante esse período, desde 2019, ele também forjou em mim
uma personalidade diferente, né? A forma de lidar com, né, com as situações, as coisas dentro de casa, de ser dedicada também mais à minha família, né? Então eu falava assim, será que o Senhor quer isso de mim? Ao mesmo tempo, e aí eu vi um vídeo, né, em que falava assim, três maneiras de você ouvir, né, a Deus. Você entra no seu quarto e você fala. A segunda era a mesma coisa, a terceira a mesma coisa. Então eu já tinha feito, né, aquela oração. E ali Deus já tinha falado comigo, mas ainda querendo dar aquele jeitinho, né? A gente pede para Deus responder, não é aquilo, né? Então eu não estava sentindo ali que era realmente aquilo. E eu queria a certeza. E ali eu falei, só tem uma forma de eu descobrir, entrar em oração novamente. E ali eu entrei, né? Faltava poucos, né? Ali minutos para a entrevista e eu entrei em oração. Quando eu entrei em oração e eu no meu coração, não é que eu só falo com o Senhor, o Senhor só fala comigo, né, dessa forma. Muitos falam que não é correto, mas quantas vezes Deus já falou comigo dessa forma, né? E eu acompanho as leituras diárias, eu leio a Bíblia, mas às vezes eu estou precisando ali de algo, né? Eu acho que quem nunca fez isso, né? Abrir a Bíblia. E ali eu pedi para o Senhor falar comigo, mas eu falei assim, Senhor, que o Senhor seja tão claro, porque eu sou tão lenta em compreender. E ali eu falei assim, o Senhor me dê a mesma passagem que o Senhor me deu. Então eu tenho um na minha loja, né, que é a Bíblia, que é essa aqui mesmo, né, a velhinha, né, porque ela tá bem usada. Então, e tem uma outra aqui em casa que é a da Ave Maria, que é do meu filho. Então eu entrei na hora do almoço e antes eu fiz essa oração. E a palavra que o Senhor tinha me dado lá no momento, aí eu peguei e falei assim, Senhor, então que o Senhor fale comigo. Da mesma forma que o Senhor falou anterior, se realmente é isso que o Senhor está me pedindo, se é isso que o Senhor está falando comigo. E ali eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, era no mesmo lugar, né, em que o Senhor estava falando comigo. E ali eu falei, realmente o Senhor está confirmando que é isso que Ele quer para mim nesse momento. E ali foi uma luta, né, uma guerra ali dentro de mim, mas agora que apareceu a oportunidade, você vai deixar a oportunidade e e você vai desistir, não, mas não é isso. E ali começou, né, que realmente ali é uma luta, como eu falei, entre a carne e o espírito, né? Era a minha vontade e a vontade do Senhor queria para mim. E aí eu peguei as duas Bíblias, voltei, né, para a loja e fiquei dando o horário da entrevista. E aí eu fui, porque tem palavras diferentes, né, a Bíblia da Ave Maria para a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia normal. E ali eu peguei e ali eu fui confrontar o que uma estava e era exatamente, né? E ali Deus me chamando muita atenção, né, para essa palavra, né, que foi que me chamou muita atenção e me fez eu tomar a decisão de não fazer aquela entrevista. A má fama atrai a vergonha e o desprezo. E essa é a sorte do pecador que não tem palavra. Não seja vítima da sua própria paixão, para que ela não despedace como um touro. Ela poderá devorar as folhas que você tem e lhe fará perder os frutos, deixando como uma árvore seca. Essa palavra, por que que ela falou comigo, né? Porque tempos atrás eu tinha falado, né? Não, Senhor, eu vou fazer, eu vou renunciar esse desejo meu, que é de trabalhar fora. E eu dei a palavra para o Senhor. E aqui como ele fala, né, não ser do pecador que não tem palavra, né? E isso me chamou muita atenção. Eu falei, eu já dei a palavra para o Senhor que eu não iria mais. Mas aqui estou eu, novamente, né, querendo fazer a minha vontade. E ali quando o Senhor falava, né, sobre as folhas, né, que as folhas elas iam, né, se tornar uma árvore seca. Ali Deus me trazia muito o quanto que nesse tempo Deus me fez também uma mulher de oração,
uma mulher que se coloca em posição, em ordem de batalha em casa, de orar pela minha família, de orar pelos meus filhos, de, de estar em constante oração, de fazer da vida uma oração. É lavando a louça, eu estou em oração, eu estou ouvindo louvor, eu estou agradecendo ao Senhor, eu estou vendo a presença dele em cada detalhe. É ser uma pessoa que tem assim a sede de toda hora, né, de estar ali buscando mais e mais o Senhor. E no meu trabalho, eu consigo fazer isso, né, cuidar do meu trabalho, né, em casa, e também cuidar dos meus, né, aqueles que o Senhor me confiou, a minha família, o meu esposo. Então ali eu entendi que eu estava em busca de algo, mas que eu poderia perder aquilo que o Senhor, um dia também eu já orei, né, pedindo ali a transformação da minha família, a minha casa, a minha família, e então eu decidi não participar, né, daquela entrevista, porque eu senti ali que não era o que o Senhor queria para mim. E E ali me fez lembrar no dia do outro dia que o Senhor tinha falado comigo e ele falava, né, que tinha feito na minha vida. Aquilo que eu tinha passado, tudo aquilo que eu já tinha vivido com ele, não era só para ficar comigo, né? Eu tinha que partilhar, né? Então, a gente, muitas vezes, a gente quer resistir, a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer mostrar nossas vulnerabilidades, né? Lógico que a gente nem tudo a gente tem que sair partilhando, nem tudo a gente tem que sair contando. Eu me tornei essa pessoa também, de nem tudo sair falando, mas tem coisas que o Senhor nos pede para a gente falar, para a gente compartilhar, porque através do nosso testemunho ele vai edificar outras pessoas, ele vai transformar, né? E é isso, né? Que eu sentia que o Senhor estava me pedindo, aquilo que ele já tinha me pedido constantemente, aquilo que ele já vivia falando comigo constantemente, né? Por mais que era um desejo, é um desejo de voltar a trabalhar, trabalhar fora, não era aquilo que o Senhor queria para mim, né? E ali quando ele fala, né, que não seja vítima das suas próprias paixões, né? Quantas das vezes a gente nos deixa levar pelas nossas paixões e acabamos caindo, né? Porque a gente está tão cegamente, né? Quando a gente quer algo que a gente não ouve, a gente não quer ouvir. Ali o Senhor estava falando, mas eu não queria ouvir. Há tempos o Senhor vem me pedindo, mas eu não queria obedecer, né? Eu queria fazer a minha vontade. E ali o que o Senhor está dizendo? Você está caindo nas suas próprias paixões. Cuidado, né? Para que isso não seja motivo de queda na sua vida. Então, quantas das vezes, né, nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, né, por aquilo que é o nosso desejo, mas sequer perguntamos se é aquilo que o Senhor quer para nós, se é aquilo que o Senhor deseja, né? Então eu aprendi isso, né, de tudo que eu ia fazer, eu perguntar ao Senhor, né, se é isso que Ele quer. Muitas vezes a gente vai traçar ali um caminho, né, que a gente às vezes não compreende, porque desde lá de trás, né, que o Senhor vem me pedindo, mas muitas vezes eu achava, não é isso, não é isso, é coisas da minha cabeça, mas aquilo ali o Senhor só confirmou, né, por mais que eu tento buscar outras coisas, né, para que eu me sinta ainda mais realizada, mais completa, aquilo ali não vai preencher aquilo que é verdadeiramente só dele, né, aquilo que é só dele, não há coisas no mundo. Então, ele já me transformou, né, naquilo que muitas vezes eu achava que era impossível. E nesse tempo o Senhor me moldou, o Senhor me aproximou, né, da sua palavra para ter conhecimento, para saber o que verdadeiramente ele queria de mim, né? Então eu vim trazer hoje, né, esse vídeo aqui no canal, porque eu também já tinha até desistido de gravar aqui para esse canal. Eu falei, não é isso, é coisas da minha cabeça, eu não vou ficar trazendo, né? Já tem tanta gente,
né, fazendo isso, mas não é. O Senhor também falou que é do meu jeitinho. Talvez o meu jeitinho de falar, como eu recebo muitos relatos de pessoas que falam comigo e falam, nossa, você tem uma maneira assim de explicar as coisas, de falar, de aconselhar, que eu me sinto tão bem, né, vindo aqui falar com você. Então, cada um tem uma maneira. Às vezes, por mais que você ache, já tem muitas pessoas fazendo, mas Deus quer o seu serviço, né? Cada um, ele realiza de forma individual, né? Da forma como ele quer. Então, a gente às vezes acha que pelo fato da gente, né, já ter muitas pessoas fazendo, ai, não, Deus não precisa de mim, mas Deus precisa, Ele quer a gente contribuindo para o reino dele. Por muitas vezes eu perguntava, mas será, Senhor, que é isso que o Senhor quer? Já tem tantas pessoas falando, tantas pessoas que compreendem mais a palavra do que eu, sabe falar melhor do que eu, mas Deus, ele age na vida de cada um individualmente, né? E aquilo que ele realiza através de mim, que ele tem para fazer, é só através de mim. Eu compreendi que aquilo que ele vai fazer é do meu jeitinho, é da minha forma que for, ele vai, né, realizar aquilo que ele quer na vida de quem ele quer, né, através da minha história, do meu testemunho. Então é isso aí. Eu espero que essa palavra tenha chegado a quem realmente precisa ouvir, né, a quem o Senhor quer falar, né? Então é isso aí. Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, já se inscreve aqui no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como esse. Já curte aqui também. E deixe aqui também nos comentários se essa palavra falou com você neste dia. Que Deus abençoe. Fique com Deus.